que Deus tem uma palavra especial para a sua vida. Você pode dizer amém? Eu tenho certeza que Deus tem uma resposta para você nessa noite. A nossa vida, irmãos, ela é cheia de indagações. A nossa vida, ela é cheia de perguntas. A gente acorda e vai dormir fazendo indagações. Meu Deus, por que isso? Por que o mundo está assim? Por que o Senhor permitiu isso acontecer? E essas perguntas, elas só são respondidas no nosso encontro com o Senhor. E entenda, esse é o papel do Espírito Santo. É trazer ao nosso coração respostas. E a minha oração nessa noite é que o Senhor traga resposta ao teu coração. No nome de Jesus. Amém? Vamos receber a palavra de Deus. Abra sua Bíblia. Nós estamos iniciando hoje uma série de mensagens, tá? Serão 3 mensagens. Quarta-feira passada eu anunciei essa série e iniciamos hoje essa série de mensagens que nós estamos chamando de No Caminho do Milagre. Se você estava aqui quarta-feira passada, eu falei que todo milagre só acontece, Deus só move os céus, só há milagre da parte de Deus na vida de alguém que se movimenta para receber esse milagre. E é sobre isso que eu quero ministrar ao seu coração hoje e nas próximas 2 quartas-feiras. Eu quero falar com você sobre que movimento é esse que nós precisamos fazer. Que os céus só se movem em nosso favor quando nós nos movemos na direção de Jesus, quando nós nos movemos na direção daquilo que o Senhor quer. É assim, né? Aquilo que a gente tem que fazer, Deus não vai fazer. Mas aquilo que só Ele pode fazer, aí não tem como a gente fazer nada, né? É sobre isso que eu quero ministrar ao seu coração. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Lucas, capítulo 17. Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 17. E nós vamos ler a partir do versículo 11. Lucas, capítulo 17, a partir do versículo 11. Uma história muito conhecida de todos nós. Para você que não conhece, você vai ler nesse momento e vai conhecer. Para você que já conhece, você vai relembrar. Lucas capítulo 17, versículo 11. Graças a Deus pelos nossos irmãos que estão nos acompanhando agora ao vivo pelo nosso canal do YouTube, pelo nosso aplicativo. É uma outra igreja online, né? Deus abençoe você que está em casa, onde você estiver, que Deus abençoe você e a sua família. Lucas capítulo 17, versículo 11, diz assim a palavra de Deus. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele, ficaram a uma certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Amém. Pode sentar no seu lugar, por favor. Como ministrei a semana passada, milagres acontecem quando nós nos movimentamos. Trouxe vários exemplos de que os céus só se movimentam quando nós fazemos algo. A palavra do Senhor diz, irmãos, que a fé sem as obras é o quê? Morta. A fé sem as obras, ela é morta. Isso quer dizer que a fé sem uma atitude, ela é morta. Isso quer dizer que a fé sem uma ação, ela também é morta. Então, todas as vezes que eu digo que eu estou enfrentando algo com a minha fé, estou enfrentando um desafio, uma dificuldade, olha, eu estou crendo
O Senhor então olha para a gente e pergunta: tá, mas o que você está fazendo? Ou seja, como você está se movendo? Por quê? Porque a fé sem a atitude, a fé sem a ação, ela é morta, ela é inválida. Quando nós dizemos que estamos movidos pela fé, só esse termo que nós usamos, nós cristãos, né, sempre usamos esse termo, né? Nós somos movidos pela fé. Só esse termo ele já é autoexplicativo. Se estamos sendo movidos pela fé, a fé, que é um dom de Deus, está nos levando a uma ação. A história que lemos retrata isso de uma forma muito especial. A palavra diz que Jesus está indo e num momento do seu trajeto, na divisa entre a Galileia e Samaria, tinha um povoado, bem na divisa. Intencionalmente Jesus entra no povoado, por quê? Porque ele queria fazer um milagre. Eu acho muito interessante, porque não é a primeira vez que Jesus se move para um lugar intencionalmente para fazer um milagre. Quando o homem, citei muito essa história a semana passada, né? Quando aquele homem paralítico estava ali no tanque de Betesda há 38 anos, a palavra diz que Jesus foi na direção dele. E tem um detalhe nessa história, né? Jesus estava indo para a festa. Então, se ele estava indo para a festa em Jerusalém, ele deveria entrar pela porta principal da cidade, porque era assim que todos os romeiros, todos os viajantes iam para Jerusalém em tempo de festa. Eles vinham em romaria, cantando, salmodiando, e entravam pela porta principal e iam direto para o templo. A palavra diz que quando Jesus encontrou aquele homem que há 38 anos estava paralisado, ele foi pela porta das ovelhas. Por quê? Porque ele intencionalmente se moveu para realizar um milagre na vida daquela pessoa. Só que dá para a gente perceber que todas as vezes que Jesus se move, que os céus se movem, que Deus move os céus na nossa direção, Ele espera. É como se fosse assim, irmãos. Ele se move até um certo ponto, olha para a gente e faz essa pergunta: e agora? O que você precisa fazer? A tônica dessas 3 mensagens dessa série é exatamente isso. Jesus se move, para no lugar e espera o que a gente precisa fazer, porque é o que a história diz. A gente leu, né? Jesus chega no povoado e a palavra diz que ele entra no povoado. Por quê? Porque ele esperava agora desses homens um movimento que acontece. A palavra diz que os 10 leprosos saem na direção de Jesus. Saem para se encontrar com Jesus. Mas entendam, tá? Esses homens não sabiam que Jesus iria passar ali. Possivelmente eles só ouviam histórias de milagres que aquele rabino, que aquele mestre estava fazendo em todo lugar. Jesus intencionalmente chega no povoado. Os homens saem na sua direção. Não podiam chegar perto de Jesus. E eu quero aqui abrir um parêntese para te explicar rapidamente por que aqueles homens gritaram de longe, não chegaram perto de Jesus. A lepra, gente, naquela época era uma doença incurável. Associa a lepra àquilo que hoje nós conhecemos como hanseníase, que se desenvolve de várias formas, né? Se desenvolve na pele, na carne. Naquela época não tinha cura. E para o judeu, a lepra era considerada uma doença resultado de maldição. É tanto que quando a Bíblia associa a lepra ao pecado, mostra a alma do homem leprosa, sempre associada à maldição. Por isso a lei de Moisés designava que uma pessoa leprosa, ela precisava ser afastada socialmente. Ela precisava ser afastada da sua família. Para vocês terem uma ideia, quando uma pessoa tinha suspeita de estar leprosa, ela não era examinada apenas pelos médicos, porque era uma doença onde se observava algo espiritual
depois que alguém, um médico, atestasse o estado do leproso, ele era ou ela era imediatamente levada para o sacerdote. A gente lê isso no livro de Levítico. Moisés instruindo os sacerdotes a examinarem alguém com suspeita de lepra. O sacerdote então examinava a pessoa, se detectasse sinais de lepra na pele, na carne, essa pessoa tinha que passar um tempo de quarentena e depois voltava ao sacerdote. Se o sacerdote afirmasse que a pessoa de fato estava leprosa, essa pessoa agora era definitivamente afastada do seu meio social. Ela tinha que viver num reduto de leprosos. Ela tinha que viver agora só com pessoas leprosas. E ali algumas definhavam até morrer. A família, quando ia levar algo para essa pessoa, o cesto, normalmente, a palavra diz aqui que Jesus encontrou estes aqui num povoado, mas normalmente leprosos ficavam em redutos, nos vales das montanhas, dentro de cavernas, e os estudiosos mostram que quando iam levar comida, roupa, levavam um cesto, e esse cesto era levado por uma corda. Esse cesto não podia voltar, tinha que ser queimado lá, porque quem tocasse, está lá no livro de Levítico, quem tocasse num copo, num talher em que um leproso tivesse tocado, essa pessoa tinha que passar também um tempo de quarentena para se purificar. Vocês entendem? Porque quando Jesus chega na porta, na entrada do povoado, os leprosos gritam de longe: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Era mais ou menos assim, né? A gente já ouviu falar que o Senhor já fez milagre na vida de muitas pessoas, e nós também queremos ser curados. E a palavra diz que de longe também Jesus diz para eles: vão e se mostrem aos sacerdotes. É curioso isso, né, gente? Porque tem outra história na palavra de Deus, nos evangelhos, que Jesus ele cura um leproso imediatamente. Por quê? Analise comigo. Por que que estes 10, Jesus não orou, não levantou a mão e declarou cura, não disse instantaneamente: agora vocês estão curados? Por que que Jesus manda esses leprosos irem se apresentar aos sacerdotes? Por quê, gente? Aliás, deixa eu abrir outro parênteses. Mesmo que Jesus tivesse curado, esses homens deveriam voltar no sacerdote, pois só ele tinha autoridade de dizer que agora estavam de fato curados e podiam voltar ao convívio social. Então, para encurtar o tempo e a história, Jesus simplesmente já diz para eles: vão e se apresentem aos sacerdotes. Por quê, gente? Eu tenho a seguinte interpretação, de que a forma de Deus, preste bem atenção no que eu vou te dizer, a forma de Deus fazer milagres é muito subjetiva. É muito importante, irmãos, a gente ouvir testemunhos de milagres, mas não espere que do mesmo jeito que Deus agiu na vida de alguém, vai agir na tua vida. E ouça, quem tem esse entendimento subiu mais um degrau de fé e de maturidade na sua caminhada cristã. Por que eu estou dizendo isso? Porque algumas pessoas, irmãos, estão frustradas na sua caminhada com Deus, porque houve um milagre na vida de alguém e espera que Deus faça do mesmo jeito. Não é assim. Aliás, teve milagre que Jesus limpou, purificou leprosos, que a palavra diz que Jesus até tocou nele. Jesus se tornou impuro. Por quê? Porque ele queria trazer outra lição. Então, para nós começarmos a nossa conversa nessa noite, entenda isso: milagres de Deus são subjetivos. Na tua vida Deus age de um jeito, na vida de outra pessoa que você conhece Deus age de outro jeito. Por quê? Porque nós somos únicos, e os milagres do Senhor na nossa vida são únicos. Podem até ser parecidos, mas o milagre é subjetivo. Tenha essa maturidade, no nome de Jesus,
Porque às vezes, irmãos, nós estamos esperando Jesus agir igualzinho como fez na vida de alguém que a gente conhece. Não será assim. Ele dá uma palavra de ordem: vão e se mostrem aos sacerdotes. Eu acho, irmãos, que aqueles homens, eles, num primeiro momento, tiveram uma pontadinha de frustração. Vocês não acham, não? Porque eu creio que eles esperavam chegar diante de Jesus e Jesus imediatamente, curá-los. É aquela mesma frustração da história de Naamã. Lembra? Daquele outro leproso que chega na casa do profeta Eliseu, e a palavra diz que lá na Síria ele tinha idealizado o milagre ideal. O milagre, sabe aquele milagre que a gente idealiza na cabeça, Deus vai fazer assim, assim, assim. Foi isso que frustrou Naamã, lembra? Quando ele chega na porta do profeta Eliseu, o profeta nem sai para cumprimentá-lo e diz pelo seu discípulo: diga a ele que vai e mergulhe 7 vezes no Rio Jordão. Pronto. Naamã ficou frustrado. Por quê? Porque ele já tinha mentalizado como era que Deus faria o milagre na sua vida. E ele então pega a sua carruagem, volta para a Síria, chateado, sem cura, sem milagre, leproso ainda, e sai esbravejando. Quando ele está indo embora, ainda leproso, o homem que estava conduzindo a carroça, lembra? Diz assim para ele: ô meu pai, por que o senhor não fez o que o profeta disse? Ele só disse para o senhor mergulhar no Rio Jordão 7 vezes. O senhor não está querendo a cura? Eu imagino Naamã respondendo: tô. Então ele te pediu algo tão simples. Se ele te pedisse algo muito grande pela sua cura, você não faria? Faria. Então pronto. Os irmãos entendem que muitas vezes algumas das nossas frustrações espirituais, e eu quero falar isso para você, quem sabe muitos momentos você se frustrou na sua caminhada cristã porque você idealizou algo que não era o que Deus queria para você. Irmãos, eu creio que aqueles homens, os 10, idealizaram chegar diante de Jesus, Jesus já levantar a mão e dizer: sejam purificados. Aí Jesus inventa isso. Porque deixa eu te dizer, às vezes Jesus inventa umas coisas na nossa vida só para quebrar o nosso ego, só para ajeitar o nosso orgulho. Sabia disso? Aqueles homens foram ordenados: vão e se mostrem aos sacerdotes. Naamã foi ordenado: vá e mergulhe no Rio Jordão 7 vezes. E isso causa frustração. Você entende por que o milagre acontece dentro de um movimento? E ouça, esse movimento às vezes é Deus quebrando o nosso coração. Quem sabe você que está aqui, você ainda não recebeu o que você está pedindo da parte de Deus, porque o primeiro movimento que Deus está fazendo na tua vida é quebrando o teu coração, para ver se você aprende a depender mais dEle, para ver se você aprende a obedecê-lo mais. Porque, meu irmão, quem quer milagre, quem quer vitória, faz o que precisa ser feito. Quem quer milagre, quem quer vitória, quem quer as benesses dos céus, faz o que precisa ser feito. Tem gente que está pedindo milagre de Deus e está querendo que Deus faça do seu jeitinho. Deixa eu te dizer, e não se chateie com o que eu estou te dizendo. Deus vai fazer um milagre na tua vida, você crê? Mas não será do seu jeito. Ah, irmãos, quantos milagres eu já pedi para Deus fazer na minha vida, e Ele fez do jeito dele, e eu fiz, sabe o quê? No primeiro momento me frustrei, e no segundo momento celebrei. Então, se você está vivendo o tempo da frustração, diga aí no teu coração: meu Deus, eu quero é celebrar o meu milagre. Diga aí no teu coração, diga: meu Deus, eu quero celebrar a minha vitória. Não importa como o Senhor vai fazer, eu creio que o Senhor vai fazer. Você crê nisso? Então aplauda o Senhor por isso. A primeira coisa para a gente receber o milagre no caminho é se adequar ao jeito que Deus quer fazer, não ao nosso jeito. Amém? É no jeito que Ele quer fazer. Então isso envolve a gente repensar a questão do tempo.
Porque tem muita gente que para de orar, sabe por quê? Não, eu achava que quando eu começasse a orar, uma semana depois, o Senhor já faria. Pronto, desistiu. Não, não é do teu jeito, é do jeito dele. Então Jesus, para quebrar o ego, o orgulho, e também fazer com que aqueles homens tivessem um coração obediente, ele dá essa ordem: se movimentem e vão se apresentar aos sacerdotes. Eu penso que no caminho um deve ter olhado para o outro e deve ter dito: ele não podia ter curado a gente logo? Para que isso tudo? É o que acontece às vezes, tá? Às vezes uma palavra é ministrada aqui do altar e a pessoa está aí: eu acho, pastor, que não precisa isso tudo não. Por isso que o milagre demora a chegar na nossa vida. Porque a gente quer que Deus se adeque a nós. E não é assim, tá, gente? Quando nós queremos o milagre e a vitória, nós devemos nos adequar à vontade de Deus. Porque é a vontade de Deus que tem que ser estabelecida na nossa vida. Você pode dizer amém? Não é assim não, quando você pede um favor a alguém? Imagina que você está dependendo de um favor de alguém que está em autoridade, um juiz, um promotor, um político. Aí você está dependendo de um favor dessa pessoa. Aí você chega no dia de pedir e diz assim: olha, eu estou precisando disso, você pode me atender? Aí essa pessoa te diz: eu vou te atender, mas ouça, você vai ter que fazer isso, isso e isso. Aí não era do jeito que você esperava. Você vai bater o pé e dizer: não, se for assim eu não aceito. Você vai fazer assim? Mas muita gente está querendo fazer assim com Deus. A gente não faz assim, gente, com pobre mortal. A gente não faz assim com pessoas que daqui a um tempo vão estar debaixo da terra, mas a gente quer fazer assim com Deus. Eu olho para a história desses homens e vejo um milagre maior. Sabe por quê, gente? Porque da forma que Jesus disse para eles fazerem, eles não questionaram como Naamã, eles simplesmente obedeceram. Eu acho demais o que conclui a narrativa, pois a palavra diz que enquanto eles iam, receberam o milagre. Jesus não fez o milagre imediatamente. Jesus disse para eles: vão e se mostrem aos sacerdotes. E a palavra diz: enquanto eles iam. Ou seja, o milagre aconteceu dentro de um processo de obediência. O milagre aconteceu dentro de um processo de obediência. Tem pessoas, irmãos, que estão querendo milagres, mas não querem viver o processo da obediência. De onde eles estavam e que eles receberam a ordem de Jesus, até onde estavam os sacerdotes, possivelmente eles foram no templo, né? Os sacerdotes deveriam estar no templo. Que distância foi essa, gente? Não sei. Eu gosto de algumas versões da Bíblia que falam desse trajeto. Por isso que o título da mensagem de hoje é esse: no trajeto. O milagre acontece no trajeto. A vitória acontece no trajeto. É nesse espaço aqui, tá? Ah, pastor, mas eu conheço pessoas que receberam milagres instantaneamente. Eu também conheço. Mas pode ter certeza que estas mesmas pessoas também receberam milagres na sua vida dentro de um trajeto. Na Bíblia NVI, que é essa que a gente tem, diz que foi enquanto eles iam. Na Bíblia a mensagem diz assim: enquanto estavam a caminho. Na Bíblia da Nova Tradução, da linguagem de hoje, diz assim: enquanto iam a caminho. E na Bíblia Viva diz assim: quando iam pelo caminho. Quantos minutos depois? Analisem comigo. Quantos minutos depois que saíram de perto de Jesus, vocês acham que esses homens perceberam o milagre? Quanto tempo antes de chegarem nos sacerdotes, eles perceberam que estavam curados? Como eu gosto de imaginar as histórias da Bíblia assim, de uma forma bem lúdica. Eu fico imaginando, tá, gente, eles indo, porque a palavra diz que o milagre aconteceu no trajeto. Eles saíram de perto de Jesus, estão indo, imagina, eles 10 minutos de caminhada, um olhando para a pele do outro e perguntando: e aí? E aí, Rocilda? E aí, Jefferson? E aí, Tiago? Já aconteceu alguma coisa? Nada, rapaz. Nesse momento começam aquelas perguntas, né? Será que vai acontecer? Será que a gente ouviu direito? Será que é isso mesmo? E tinha um risco, tá, gente?
Olhem para mim, tinha um risco. Se aqueles homens passassem pelas pessoas que não eram leprosas, chegassem diante do sacerdote, ainda leprosos, sabe o que iria acontecer? Eles poderiam ser apedrejados. A lei dizia isso. Viver os processos de Deus também, irmãos, nos faz vivermos alguns riscos. Sabe por quê? Porque obedecer deixa a gente numa situação meio insegura. Já aconteceu na sua vida? De você partilhar um propósito de oração, de jejum que você está, e você dizer para uma pessoa, dizendo, olha, eu estou crendo que Deus vai fazer desse jeito. E mesmo a pessoa te amando, mesmo alguém que quer o teu bem, dizendo assim, olha, eu fico feliz e até te parabenizo pela tua fé. Mas você acha mesmo? Você não acha não que Deus... Porque às vezes acontece assim, gente. Deixa eu te dizer, é inseguro às vezes, pelo menos na ótica humana, andar por fé. Tem riscos. Então aqueles homens estão indo se apresentar ao sacerdote, e a única declaração, né, a única explicação, o único detalhe que a Bíblia traz é que o milagre aconteceu no trajeto. Em que momento, eu não sei. Mas por que o milagre aconteceu, gente? O milagre aconteceu porque eles se moveram. Eles obedeceram e se moveram, do mesmo jeito da história de Naamã. Sabe o que aconteceria se Naamã não se movesse em obediência? Ele ia voltar para a Síria leproso. Mas ele decidiu se mover em obediência. Eu quero te perguntar nessa noite, daquilo que você está esperando que Deus faça na tua vida, qual tem sido o teu movimento de obediência? Qual tem sido? Você tem feito a sua parte nesse movimento de fé? Por quê? Porque o versículo que eu citei foi que a fé sem as obras é morta. A fé sem a ação correta, a fé é morta. Então nesse movimento que você está esperando que os céus tragam sobre a sua vida, o teu movimento tem sido um movimento de obediência? Porque entenda, se você se mover por fé, se você se mover em obediência, em algum momento o milagre vai acontecer. Porque Deus não falha. Diga para a pessoa do seu lado, Deus não falha. Diga para a pessoa do seu lado, Deus não mente. Diga para essa pessoa, se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Mas você precisa continuar se movendo em obediência. Eu gosto, quando eu estou ministrando essa palavra, e já preguei ela algumas vezes, eu gosto de imaginar que aqueles homens estavam mais ou menos a 200 metros dos sacerdotes. Um olhando para o outro e dizendo, nada ainda, nada. Acontece assim, né, gente? Às vezes dá uma agonia, né? Esperar o tempo de Deus. Eu falava isso esses dias para uma pessoa dizendo que o nosso tempo é o Cronos, né? É o tempo que nos deixa ansiosos. O nosso tempo é o Cronos. O Cronos é o tempo que enche o nosso coração de ansiedade. E eu quero dizer uma palavra para você que está guiando a sua vida pelo tempo Cronos. O tempo que deixa o nosso coração cheio de peso e de ansiedade. E a gente fica olhando para Deus e dizendo, ô Senhor, o Senhor não está vendo não? O Senhor não está vendo que eu tenho pressa? Aí o nosso coração se enche de quê? De dor, de peso, de ansiedade. Mas entenda, o tempo de Deus é o tempo Kairos. E o que é o tempo Kairos, gente? É o tempo oportuno de Deus. É quando Deus entende, olhe para mim, quando Deus entende que agora é o momento certo. E nós que vivemos por fé, precisamos caminhar, nos mover nesse tempo. E ouça, essa tem que ser a nossa oração. Dizendo para o Senhor, meu Deus, acalma o meu coração para eu andar no tempo que o Senhor preparou. Porque o Senhor sabe o que é melhor para mim. Então traga calma à minha alma. Traga calma à minha mente. Porque a minha mente está agitada e cheia de ansiedade, porque eu estou andando no tempo que disseram o prazo. É assim ou não é, gente? O prazo é esse, tá? Se você não cumprir o prazo, vai dar mal. Esse é o tempo Cronos. Aqueles homens estavam chegando perto do sacerdote. E eu gosto de imaginar que chegando perto, ainda um olhou para o outro e disse, agora, e se a gente chegar lá diante do sacerdote?
e a gente ainda estiver leproso, o sacerdote vai mandar apedrejar-nos. Mas a palavra diz, a gente não sabe, né? Em que momento, a gente não sabe qual foi a ocasião, a gente não sabe se foi a 5 metros, a gente não sabe se foi a 10 metros. A palavra diz aqui, quando eles estavam indo, um olhou para o outro e disse, sumiu. Não tem mais mancha. Eu fico imaginando, gente, o tempo de celebração. Eu fico imaginando o coração pulando de alegria. Eu fico imaginando um olhando para o outro e dizendo como foi bom obedecer. Irmãos, tem coisas que eu vejo acontecendo na minha vida em 2025. Meu coração celebra e se enche de alegria. E eu digo para o Senhor, como foi bom obedecer a tua voz. Meu Deus, há 2 anos eu apenas obedeci um comando dos céus, e ainda bem que eu obedeci. Ainda bem que eu me movi em obediência. Sabe por quê, irmãos? Muitas pessoas estão com a vida atrasada, porque todas as vezes que os céus te deram um comando, você duvidou ao invés de obedecer. Você não foi. Você confundiu e ficou, será que não é coisa da minha cabeça? Eu acho que eu estou querendo tanto isso, que eu estou achando que é Deus falando comigo. E alguém deve estar perguntando, pastor, e como é que eu sei? Ande no Espírito e você vai saber quando é a voz de Deus e quando é coisa da tua mente. Ande com o Senhor, fale com Ele todo dia, abra a sua palavra todos os dias. Sabe, irmãos, nós vivemos um tempo onde as pessoas esperam uma profecia. E eu não tenho nada contra a profecia. Aliás, eu nasci, me criei dentro de um ambiente espiritual onde sim, eu creio em profecia. Mas entenda, a maior profecia que nós temos na nossa vida é abrir a palavra de Deus. E tem coisa que Deus não mente, tem coisa que Deus confirma no nosso coração através da sua palavra. Então se mova no nome de Jesus. Repito, quando eu vejo algumas coisas acontecendo em 2025 e vejo algumas coisas acontecendo, eu celebro e digo, obrigado, meu Deus, porque eu dei o primeiro passo, eu me movi. Quando eu olhava, tudo estava do mesmo jeito, as feridas eram do mesmo jeito, a pele entumecida era do mesmo jeito, a lepra ainda estava no lugar. Mas quando eu fui andando, quando eu fui obedecendo, no trajeto o milagre aconteceu. Qual é a decisão que você precisa tomar nessa noite? Para que você não chegue em 2026, 2027, dizendo, oh meu Deus, naquele culto o Senhor falou de forma tão contundente para o meu coração. Por que eu não fiz? Por que eu não me posicionei? Por que eu não marquei aquela conversa? Por que eu não disse um basta e um não para aquela pessoa? Por que eu não olhei para o meu casamento e fiz do jeito que o Senhor estava fazendo? Porque, irmãos, a maioria das pessoas que está se arrependendo, sabe por que está se arrependendo? Dizendo, oh meu Deus, eu estou perdendo tempo na minha vida. Porque você não deu o passo quando o comando do céu foi acionado na tua vida. Isso é viver no caminho do milagre. Viver no caminho do milagre, meu irmão, é quando o céu aciona, você simplesmente vai. Os 10 foram. Em que parte do trajeto eles receberam milagre? Não sei. Se você me perguntar, tá bom pastor, você está dizendo isso, tá bom, então você garante que se eu for, o Senhor vai fazer o milagre, eu te garanto. Agora eu não sei se vai ser no limite do tempo. Eu não sei se vai ser quando alguém te deu o prazo e ó, só está faltando alguns minutos. Eu não sei, porque tem risco, tá, gente? Por isso que a palavra diz que nós nos movemos pela fé e não pelo que vemos, porque tem risco. Mas o segredo é obedecer. Digam graças a Deus. Eu quero rapidamente aprender com você 3 lições antes da gente orar, e eu quero ter um tempo de oração com você. Primeira lição. Eu já falei sobre ela, mas eu quero agora de forma enfática e de forma didática também te ensinar. Primeira lição. Para Deus se aproximar da gente, a gente primeiro precisa se aproximar dele, através da fé. Como é que eu faço isso, pastor? Através da tua fé. Diga para essa pessoa, é através da sua fé que você se aproxima de Deus.
que é que diz o apóstolo Tiago? Aproximem-se de Deus, Tiago 4:8. E Ele o que, gente? Se aproximará de você. É assim que Jesus faz, tá? Ele vai até a porta, a entrada do povoado. E quando ele chega na entrada do povoado, ele simplesmente para quê? Para ver qual era a intenção dos 10. Ouça, às vezes Jesus faz assim contigo, tá? Sabe você que diz assim, ó, pastor, tomei uma decisão, tá? Eu estou orando todos os dias de madrugada. Estou fazendo isso e estou tornando isso uma prática. Pode ter certeza que antes de você acordar, o Senhor Jesus já está lá bem pertinho da tua cama, já esperando. E aí? Hoje vai ter movimento também? Sabe você que decidiu orar por alguém da tua família? Pois é, o Senhor já estava pertinho. E a minha palavra para você é: não desista, não pare. Enquanto o trajeto ainda não terminou, não pare no nome de Jesus. Porque Tiago diz: aproximem-se de Deus, e Ele o que, gente? E Ele se aproximará de vocês. Essa é a dinâmica da fé, tá, gente? Jesus vai até um certo ponto e olha para a gente e diz: e agora? O que aconteceu com os 10 leprosos? Eles simplesmente se aproximaram de Jesus, né? Mas não se aproximaram muito, porque não podiam, a lei não deixava. E de lá eles gritaram: Jesus, mestre, tenha misericórdia de nós. Como eles tinham se aproximado, Jesus então disse: agora vocês vão e se mostram a sacerdotes. Essa é a primeira lição. Deixa eu te dizer uma coisa. Você que disse nesses últimos dias para o Senhor: Senhor, parece que o Senhor está distante de mim. Você que esses dias disse para o Senhor: Senhor, parece que está a quilômetros de distância. Parece que eu oro e a minha oração não passa do forro, do teto. Porque parece que o Senhor se distanciou de mim. A distância, irmãos, que o nosso coração está sentindo que Deus está de nós, foi a gente que estabeleceu. Jesus chega na entrada do povoado e esperou o quê? Um movimento daqueles homens. Jesus, olhe para mim, o teu Deus está exatamente no lugar que Ele sempre se encontrou com você. Lembra como foi o distanciamento lá no Éden? Você lembra como foi? Todos os dias, na viração do dia, no finalzinho da tarde, Deus ia lá conversar com o homem e com a mulher. Teve uma tarde que Deus apareceu. Quem foi que não apareceu, gente? O homem e a mulher. Por que eles não apareceram? Eles disseram que estavam com medo. Então entenda. A distância que o nosso coração está sentindo que Deus está, nós estabelecemos. Vamos encurtar essa distância nessa noite? Levanta a tua mão direita e diga assim comigo: meu Deus, o desejo do meu coração e a minha atitude nessa noite é de estar pertinho de Ti. Amém. Aplauda ao Senhor. Segunda lição que nós precisamos aprender antes de orarmos. Enquanto a gente está vivendo o trajeto, a gente vai sentir algumas coisas. Se você está anotando, anote. Se você não está anotando, guarde isso no seu coração. Enquanto estamos indo no trajeto, vamos sentir algumas coisas. Primeiro, medo. E é natural, tá? Se eu estou ministrando para você nessa noite, teu coração está cheio de medo, é natural quando nós estamos sendo guiados pela fé. É, pastor? É. Mesmo que a fé esteja te impulsionando e te guiando, o medo fará parte. Aqueles homens, sim, depois de receberem a palavra de ordem de Jesus, saíram para se mostrar aos sacerdotes. Eles foram com o coração cheio de temor. Será que a gente entendeu direito? E se alguém nos apedrejar? E se chegarmos diante do sacerdote ainda leprosos e ele mandar nos apedrejar? Então entenda, tá? Viver o trajeto, o caminho da fé é natural vivenciar o medo. Vá com medo mesmo. Andar por fé não é se livrar do medo, tá? O medo, gente, ele é até salutar quando ele não nos domina. O problema do medo não é ele fazer parte da nossa vida, porque ele vai fazer. O problema é quando ele está limitando a nossa velocidade. É quando o medo está limitando os nossos passos. Aí sim, ele se tornou um problema. Mas o medo é sim, é a prudência que nos mantém mais dependentes de Deus. Diga graças a Deus.
Então, quando a gente está no trajeto, a gente tem que aprender a lidar com o medo. Segunda coisa, quando a gente está no trajeto, a gente tem que aprender a lidar com a dúvida. É natural, tá, gente? É natural que alguém que é cheio do Espírito Santo, cheio de Deus, cheio de fé, tenha dúvida no seu coração. Olhe para alguém que você admira, alguém que você diz, meu Deus, que mulher de fé, que homem de fé, ora, medita na palavra. É alguém que para você é um modelo de fé. Essa pessoa tem seus momentos também de dúvida. Sabe o homem considerado o pai da fé, Abraão? Ele também viveu as suas dúvidas. Inclusive fazendo proposta para Deus, de tanto que seu coração estava cheio de dúvida. Ô Senhor, não é melhor que o meu mordomo seja o meu herdeiro? Depois ele sugeriu, não é melhor que Ismael seja o meu herdeiro? Por quê? Porque no coração de Abraão, gente, em algum momento pairou a dúvida, será que Deus vai me dar um filho mesmo? Eu já chegando perto de 100 anos? Então entenda, andar por fé é saber lidar com autoridade, tá? Com a dúvida. Terceiro, no trajeto a gente precisa aprender a lidar com cansaço também. A palavra não diz qual era a distância entre onde Jesus estava, olhe para mim, e onde o sacerdote estava. Não diz qual foi a distância, mas eu penso que em algum momento eles devem ter se cansado. E eu quero falar para você nessa noite que está de fato cansada. Aliás, você disse isso para Deus no dia de hoje. O Senhor Jesus, para aqueles que estão cansados, o que foi que Ele disse? Venham a mim, todos vocês que estão cansados e o que, gente? Sobrecarregados. Sabe o que é sobrecarga? É quando o peso da vida é maior do que a gente está acostumado a levar. E eu vos aliviarei. Diga para a pessoa do seu lado, o Senhor vai aliviar o teu cansaço. Por fim, quando nós estamos vivendo o trajeto, a gente tem que lidar com o medo, a gente tem que lidar com a dúvida, a gente tem que lidar com o cansaço e a gente tem que lidar com o desânimo. Desânimo, isso mesmo. No momento você vai orar e você vai se sentir desanimada, desanimado. Por quê? Por causa dos ruídos internos e externos. É isso que desanima a gente, tá? Você tem certeza? Não é melhor não você mudar? Isso vai cansando a nossa alma, né? A gente vai ser, eu falei isso hoje para alguém, né? A gente vai sendo esticado e comprimido o tempo todo. Já percebeu que a vida faz isso com a gente? Ela nos estica e ela nos comprime. E isso cansa. Sempre que eu estou falando sobre isso, eu lembro quando meu pai estava construindo. Meu pai era um construtor de igreja e de casa pastoral. Às vezes fazia um mutirão final de semana para bater laje. Você sabe como é que bate laje, né? Primeiro você faz a ferragem, depois você prepara as lajotas, depois você bate o concreto, né? Hoje, graças a Deus, tem betoneira, tem tudo. Antigamente não, era na enxada, tá? E a gente, criança lá em casa, 7 filhos, dia de domingo era uma festa. Aí para montar a ferragem, nem todo mundo tinha alicate. Alicate turquesa, né? Aí a gente precisava ajudar os irmãos pedreiros a montar a ferragem. Aí ele pedia, a tarefa meu e do meu irmão menor era de cortar os arames para fazer as amarras. Aí como a gente não tinha alicate, sabe como é que se quebra arame? Quem é aqui experiente sabe, né, Fernando? Você pega o arame aqui, sabe aquele arame de aço? Você pega, junta o dedinho assim, bem pertinho do outro e você começa a fazer esse movimento aqui, ó. É ou não é assim, gente? Estou vendo os irmãos, quem não tem alicate é assim, ó. Você vai fazendo esse movimento. Sabe o que vai acontecendo com o arame de aço? Quando você vai fazendo esse movimento, ele vai esquentando. Como você está imprimindo uma força num lugar só, ele vai esquentando, esquentando, até que daqui a pouco ele parte. Você, com o dedo, parte um arame de aço. De aço. Agora imagine um coração, uma alma e uma mente que está sendo sempre colocada em um movimento repetitivo de dor, de angústia. Por isso que as pessoas, irmãos, estão cansadas e extenuadas. É todo dia o mesmo assunto. É todo dia a mesma dúvida. É todo dia a mesma dívida, pastor. É todo dia a mesma história.
É toda semana as mesmas brigas. É todo dia, pastor, os mesmos desconfortos. É todo dia as mesmas palavras duras que eu ouço. Já tem 15 anos que eu estou nesse casamento e é todo dia a mesma coisa. Gente, não tem alma que aguente. Não tem alma que aguente. Por isso que Jesus disse: venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão o que, gente? Descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O Senhor quer fazer uma substituição na tua vida nessa noite, nesse teu trajeto de fé. Substituir esse cansaço por um alívio na tua alma. Diga graças a Deus. O Senhor quer trazer alívio ao teu coração. Diga: eu preciso disso, meu Deus. 4 coisas que você vai precisar lidar quando você estiver no trajeto: o medo, a dúvida, o cansaço e o desânimo. Terceira e última lição: quando nós estamos vivendo o trajeto, a gente precisa viver a obediência. Quando nós estamos vivendo o trajeto, a gente precisa viver a fé. Quando nós estamos vivendo o trajeto, a gente precisa viver a persistência. É continuar orando, é continuar buscando, é continuar acreditando. E antes de chegar nos sacerdotes, você vai olhar e dizer: não estou acreditando. Ou vai dizer: eu estou acreditando, porque Ele deu uma ordem. É no trajeto que o milagre vai acontecer. Você pode dizer amém? Se movimente aí no seu lugar e fique em pé, por favor. Eu quero convidar você a cantar isso com toda a fé do teu coração. Quero convidar você a declarar isso com toda a fé da tua alma, no nome de Jesus. Estou, sei que tu irás passar por aqui, então guardarei comigo a fé E a esperança em meu coração. Não me deixarás morrer sem te ver. Eu creio, meu Deus, porque eu sei que tudo podes mudar quando eu me encontrar contigo, Jesus. Virtude de ti sairá. Você pode aplaudir ao Senhor bem forte. Vamos declarar do começo. No caminho do milagre estou, eu sei que tu irás passar por aqui, Então guardarei comigo a fé e a esperança em meu coração. Não me deixarás morrer sem te Eu creio, meu Deus, pois eu sei que tudo podes mudar. E quando encontrar contigo, Jesus, virtude de ti sairá. Clame nesta noite: não te deixarei sem meu milagre ver. Clamarei até tua atenção chamar. Se preciso a multidão romper, romperei Só pra te tocar. Vamos declarar mais uma vez: no caminho do milagre estou, sei que tu irás passar por aqui, então guardarei comigo a fé e a esperança em meu coração. Não me deixarás morrer. Eu sem creio, te meu Deus, ver, pois eu sei que o Senhor tudo não podes deixará que eu mudar. naufrague. Quando encontrar O Senhor não contigo, deixará Jesus, que eu desanime, meu Deus. te sairá. Clame ao Senhor nessa noite, levante as suas mãos, levante a sua voz Te deixarei e clame ao sem Senhor. meu milagre. Ele está
está te vendo. O Senhor está te vendo. O Senhor está enxergando exatamente o que você está vivendo. Preciso a multidão romper. Ah, meu Deus, eu creio nisso. Só pra te tocar. Oh, meu Deus. Não te deixarei sem meu milagre ver. Eu quero convidar você para um movimento de fé, para um gesto de fé. Se você puder, aí no teu lugar, se ajoelhe aí no seu lugar. Apenas se você puder. Se você não puder, se sente, esteja de pé. Mas se você puder, aí no teu lugar, cantando, louvando, adorando. Não te deixarei. Oh, meu Deus. Não te deixarei sem o meu milagre enxergar. Até tua atenção chama. Eu creio, meu Deus, que há um movimento dos céus acontecendo neste momento. Só pra te tocar. Nos prostramos na tua presença. Nós clamamos de fato a ti, meu Deus. O Senhor sabe exatamente como está o coração dessa tua filha e desse teu filho. Nem as pessoas mais próximas, mais íntimas, têm noção, meu Deus, de como está a alma, de como está o coração. O Senhor sabe. Ah, o Senhor sabe dos medos. O Senhor sabe das dúvidas. O Senhor sabe do cansaço. O Senhor sabe do desânimo. Ah, meu Deus, o Senhor sabe o quanto é difícil, desafiador obedecer uma ordem que parece não ter lógica. É assim, meu Deus, andar por fé é assim. E o Senhor sabe. Por isso eu te peço, venha com o teu Espírito Santo, fortaleça o coração dessa tua filha e desse teu filho, meu Deus. Arranque toda tristeza, toda dúvida, todo medo. Substitua, meu Deus, por uma paz, uma certeza, uma convicção que só quem anda com o Senhor sabe sentir. Substitua no nome de Jesus. Nós queremos viver um trajeto de milagre. Oh, meu Deus, enquanto estamos indo, estamos obedecendo, estamos vivenciando o milagre. Eu creio, meu Deus, na bênção de salvação sobre esta família. Eu creio na bênção de restauração neste relacionamento. Eu creio, meu Deus, na bênção que vem sobre uma mente que está doente. Eu creio, meu Deus, na bênção que vem sobre uma mente que está enferma e que recebe a cura, recebe o alívio dos céus e uma paz sendo sentida neste momento que não tem explicação. Ah, meu Deus, uma paz que excede o nosso entendimento. Essa paz que vem dos céus, essa paz que cura a nossa alma, essa paz, meu Deus, que traz cura e alívio ao nosso coração. Completamente rendidos, prostrados diante de Ti, recebemos essa cura sobre nós. Somos batizados pelo Teu amor, restaurados no nosso corpo, na nossa alma, na nossa mente, no nosso coração. Eu creio, meu Deus, eu creio que o que nós estamos fazendo é sim um passo de cada vez de obediência e de fé. Eu creio, meu Deus, que os céus se abrem sobre estes que clamam agora. Ah, meu Deus, há uma conexão dos céus
com essa filha, com esse filho que se derrama diante do Senhor. Derrama seu coração, derrama suas lágrimas. Eu creio, meu Deus, que o nosso clamor está sendo ouvido. Eu creio que a nossa petição, a nossa prece, a nossa oração está sendo ouvida dos altos céus. E o milagre já está acontecendo, meu Deus. Nós estamos no trajeto e não vamos recuar. Nós avançaremos, nós prosseguiremos, nós vamos buscar esse milagre, porque o comando dos céus já foi dado. Nós estamos, meu Deus, nós estamos seguindo em obediência a um comando dos céus. E não retrocederemos, não vamos voltar atrás, nós vamos avançar. E cremos que é nesse caminho de milagre que os céus estão agindo em nosso favor. Te agradecemos, meu Deus, e eu creio, meu Deus, que armadilhas estão sendo quebradas agora. Eu creio, meu Deus, que ciladas estão sendo destruídas pelo teu poder. Eu creio que os céus se movem em nosso favor. No nome de Jesus, clamamos porque cremos, e porque cremos, já te agradecemos. No nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém e amém. Fique em pé no seu lugar, levante as suas mãos e declare essa canção como forma de oração. Declare com fé, no nome de Jesus. Oh, meu Deus, só pra te tocar, não te deixarei sem meu milagre. Clamarei até tua atenção chama. Se preciso a multidão romperei só pra te tocar. Romperei só pra te tocar. Só pra... Levante as mãos e diga isso. Romperei essa multidão, meu Deus, só pra te tocar. Você pode aplaudir ao Senhor bem forte. Eu creio nisso, meu Deus, que é no trajeto os céus se movem quando eu me movo. Diga isso, os céus se movem quando eu me movo. Amém. Vá para casa com essa palavra. Jesus vai até a entrada do povoado e os leprosos vão ao encontro de Jesus. Jesus dá uma palavra de ordem. Os leprosos se direcionam em cima dessa palavra de ordem em obediência. É assim, tá? Entenda, é desse jeito. Eu não sei qual é a tua realidade de vida nesse momento, mas eu creio que o Senhor está te direcionando para um outro movimento. Você sabe o que é, sabe? É uma conversa, é uma reunião, é um posicionamento, é um basta, é um não sei. Mas o Senhor já te deu o comando. Ande nessa direção, amém? Vamos para casa na bênção, levante as mãos para os céus. Obrigado, meu Deus. Nós andamos por fé e não pelo que vemos. Nós nos movimentamos por fé e não pela lógica do nosso olhar. Nós andamos, meu Deus, de acordo com o comando dos céus, não de acordo com o comando da nossa ansiedade, das nossas incertezas mentais. Nós andamos por fé e é assim que vamos continuar andando. Leva o teu povo em paz. Eu tenho certeza, meu Deus, que depois dessa palavra ainda o nosso inimigo tentará algumas ciladas, porque ele faz assim para confundir a nossa mente. Mas eu creio que o Senhor está no controle, no comando de todas as coisas. Andamos por fé e não pelo que vemos. Queremos sair daqui nessa noite com essa palavra de ordem
E esse trajeto será repleto de milagres, eu creio. O trajeto será milagre do momento que a gente sai até o momento que a gente vai chegar, porque a palavra dos céus já foi liberada. No nome de Jesus, leva-nos em paz. Leva essa pessoa na tua paz, leva essa família na tua paz, meu Deus. Que a quinta-feira seja assim um dia de milagres, no nome de Jesus. Que o final de semana que está se aproximando, que seja, meu Deus, marcado por milagres dos céus, porque é assim que vive aqueles que andam no Espírito e andam com o Senhor. Obrigado, nós te agradecemos no nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Amém. Graças a Deus. Antes de você ir para casa, um recado especial para você, homem. Sexta-feira a gente tem um encontro aqui, tá? Venha e traga um amigo. Deus colocou uma palavra especial para abençoar a tua vida. Eu quero falar para vocês sobre como ter uma vida de prosperidade. Como é que eu faço a minha casa viver a prosperidade que Deus tem para mim? É sobre isso que eu quero falar. Sexta-feira, louvorzão com os homens, Farol 300. E amanhã, para você que deseja aprender da palavra, você que quer andar dentro de um grupo bem seleto da nossa igreja, que nós chamamos de discípulos, amanhã a primeira aula da escola de discípulos, tá? Amanhã e na outra quinta-feira, são 2 encontros. Amanhã 19 horas, escola de discípulos, para você que quer aprender mais da palavra. Amém? Obrigado, meu Deus, te agradecemos. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do divino e eterno Espírito Santo esteja, permaneça sobre todos, hoje e para sempre. Amém e amém. Aplauda ao Senhor. Deus abençoe, vai em paz. Deus abençoe sua casa, sua família. Quando encontrar contigo, Jesus, e tudo de ti sair.